Existe uma das expressões de luto mais viscerais, mais visíveis que se pode imaginar, o ato de rasgar a própria roupa. E hoje, com base nos ensinamentos do Ramban, a gente vai mergulhar fundo nisso para entender como é que um gesto tão físico foi pensado para colocar para fora um estado interno de dor, de ruptura. Mas vamos pensar, por que isso? Porque um ato que à primeira vista parece ser de pura destruição é, na verdade, um mandamento? Qual é o sentido por trás de rasgar um tecido num momento de perda tão grande? E aqui está a resposta principal. O rasgo, que em hebraico se chama queria, não é sobre destruir algo, é sobre comunicar. É uma forma de pegar a dor do coração, aquela fratura na alma, e tornar isso visível para todo mundo. É uma declaração, sem precisar de uma única palavra, de que algo irreparável aconteceu. Então, o nosso roteiro para essa análise vai ser o seguinte. A gente começa com o básico do ato em si, depois expande para os círculos de luto na família e na comunidade. Daí, a gente vai ver o luto por tragédias maiores, espirituais, e no final, busca as raízes bíblicas e o que esse gesto tão poderoso significa até hoje. Ok, vamos começar do começo. Rasgar a roupa, a tal da fiqueria, não é uma sugestão, não é um costume popular, é uma obrigação. É uma expressão de luto cheia de regras com detalhes específicos sobre como, onde e por quem deve ser feito. E é justamente essa precisão que torna o ato tão cheio de significado. O rasgo não é em qualquer lugar, de qualquer jeito. A lei diz que ele tem que ser feito sobre o coração. Isso mostra de uma forma brilhante o propósito do gesto. É como se estivesse expondo, simbolicamente, um coração partido, conectando o dano de fora no tecido com a ferida de dentro, da perda. Agora as regras ficam ainda mais detalhadas, começando pelo círculo mais próximo, mais íntimo de perda, a família. A lei faz uma distinção muito clara entre os níveis de luto dependendo do parentesco. E aqui a gente vê uma diferença fundamental. Se o luto é por um cônjuge, irmão ou filho, o rasgo pode ser costurado depois de 30 dias. Mas, para um pai ou uma mãe, a perda é vista como algo tão, mas tão profundo que o rasgo nunca pode ser de fato remendado. Ele pode ser costurado, claro, para a roupa continuar usável, mas a marca daquela ruptura tem que ficar ali para sempre. O Ramban menciona uma coisa bem específica, o remendo alexandrino. Pelo visto, era uma técnica de costura da época que era tão perfeita que o rasgo simplesmente desaparecia. E a lei proíbe justamente isso. O ponto todo não é apagar a dor, mas sim integrar essa memória, mantendo o sinal visível de que uma perda aconteceu. A lei também busca um equilíbrio entre valores diferentes. No caso das mulheres, por uma questão de modéstia, o rasgo feito na roupa de cima é costurado logo em seguida. Isso mostra como a expressão do luto convive com outros princípios, garantindo que a honra e a dignidade sejam mantidas mesmo no auge da dor. Agora, vamos ampliar esse círculo. A obrigação de rasgar as roupas não para nos laços de sangue. Ela vai além, alcançando aquelas pessoas que são pilares da comunidade, seja no lado espiritual ou intelectual. É uma demonstração do profundo respeito que a tradição tem pelo conhecimento e pela liderança. A perda de um grande mestre, do líder principal da comunidade, o Nazi, ou do chefe do Tribunal Superior, o Av Beit Din, é sentida por todo mundo. A morte deles não deixa um buraco só numa família, mas na nação inteira. Por isso, a comunidade toda expressa essa perda de um jeito visível. E os gestos de luto variam, mostrando uma espécie de hierarquia de respeito. Para o mestre principal, por exemplo, o rasgo é igual de um pai. Nunca pode ser remendado. Já para o Nazi e o Avai Beidin, o luto se expressa até descobrindo os braços. Cada gesto é medido para refletir o tamanho daquela perda para a comunidade. E o círculo se expande mais uma vez, chegando no seu ponto mais amplo. Existem momentos em que a dor não é por uma pessoa, mas por uma catástrofe que atinge o coração espiritual de um povo inteiro. A lei exige que se rasgue as roupas ao presenciar essas coisas. Ouvir o nome de Deus ser profanado, ver o texto sagrado ser destruído ou olhar para as ruínas dos lugares mais sagrados são feridas na alma coletiva. E o rasgo na roupa é a resposta física para essa dor espiritual. Mas tem um caso que se destaca com uma intensidade toda especial. Quando alguém testemunha um rolo da Torá sendo queimado, a lei não exige um, mas 2 rasgos. E a razão para isso é de uma profundidade incrível. O primeiro rasgo é pelo objeto físico em si, o pergaminho, a tinta. Mas o segundo rasgo é pela sabedoria, pelas palavras sagradas que se perderam ali.
É um luto tanto pelo corpo quanto pela alma do texto sagrado. Mas, afinal, de onde vêm essas leis? Elas não apareceram do nada. O Rambam baseia todas elas em histórias da Bíblia. Vamos dar uma olhada em como esses momentos da história se tornaram o fundamento para a lei. O luto por um mestre vem direto daqui. Quando o profeta Eliseu vê o mestre dele, Elias, subindo aos céus, ele grita "Meu pai" e rasga as roupas. Esse ato de dor virou um modelo para honrar aquele que nos ensinou a sabedoria. E para os líderes da nação. A fonte é a reação do rei Davi quando ele recebe a notícia da morte do rei Saul, que era um nazi, e do filho dele, Jonatas, que a tradição identifica como o Av Beidin. O luto de Davi virou padrão para o luto da nação inteira por seus líderes. E por último, a obrigação de rasgar as vestes ao ouvir uma blasfêmia. Ela nasce neste episódio, quando os oficiais do rei Ezequias ouvem as palavras terríveis de um mensageiro assírio e voltam para o rei com as roupas rasgadas, mostrando a gravidade do que aconteceu antes mesmo de dizerem qualquer coisa. Então, depois de passar por todas essas regras, por todas essas origens, o que esse ato físico significa para a gente hoje? Qual é a mensagem que a Kyria continua passando? E aqui está o ponto central de tudo. O rasgo não é só um grito de dor. Ele é um ato final de respeito. É o jeito de quem está de luto dizer que aquela pessoa ou aquele ideal que se foi era tão valioso, tão parte da sua vida, que a partida dela deixou uma marca permanente e visível em si mesmo. É um ato de honra. E a gente termina com essa reflexão. No nosso mundo de hoje, de memoriais online, de expressões de luto que podem sumir com um clique, o que a gente pode aprender com uma tradição que exige uma marca física, uma cicatriz visível e que dura? Qual é o poder de um luto que se recusa a ser invisível?